Pastor Veiga. Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, livro do Gênesis, capítulo 12. Capítulo 12, nós vamos ler o 12 e no 17. Capítulo 12, versículo 1 ao 3. Fácil de encontrar, primeiro livro da Bíblia. Capítulo 12, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Capítulo 17. A partir do versículo 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande em minha presença e ser perfeito. E porei o meu conserto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis que o meu conserto contigo é, e será o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e te farei nações, e reis sairão de ti. E te estabelecerei o meu conserto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, o conserto perpétuo, para ti ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti a tua semente, depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Amém? Podem tomar vossos assentos. Obrigado pela reverência à leitura da palavra de Deus. Bom, em virtude, domingo pela manhã nós temos aqui foi estudo bíblico, estudo abençoado, e para nós não perdermos a sequência, comentário da revista da Escola Dominical, nós vamos estar aqui comentando a lição de número 2, fazer aqui um resumo dela, quando nesse último trimestre nós estamos estudando a pregação do Evangelho até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E a lição desta noite, seria domingo, é missões transculturais. A sua origem na natureza de Deus. A sua origem na natureza de Deus. A palavra missão vem de uma expressão latina, que é missione, que se originou, por sua vez, num verbo que significa ação, tarefa, ordem, mandado, compromisso, incumbência, encargo ou obrigação de enviar missionários. Então, a missão, ela é árdua.
mas é uma ordem imperativa do Senhor Jesus. No grego, missão corresponde à palavra que na época eram os apóstolos. E significa alguém enviado por ordem de outro para realizar uma tarefa. Então, missões é uma responsabilidade de cada um de nós. Ter uma responsabilidade de levar a palavra do Senhor. A missão primária da igreja é proclamar o Evangelho de Cristo e reunir os crentes em igrejas locais, onde possam ser edificados na fé e tornados eficazes ao serviço, para assim implantarem novas congregações no mundo. Então, observamos aqui que é ganhar, é o discipular, integrar e enviar. A obra missionária é essa. Tem lugar que a pessoa aceita Jesus, pouco dia ele já tem que estar trabalhando, já assumindo trabalho, às vezes por falta de material humano preparado, e ele, novo convertido, começa a trabalhar. Muito difícil. Por um novo convertido, ele está liderando. Mas muitos lugares a urgência, que é de pregar o Evangelho. Hoje, a Bíblia, ela não erra. Ela diz que a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. E é verdade. Fazer missões não é fácil. Acho muito bonito missões transculturais. E a ver, quando falo em missões transculturais, você imagina de ir para outro país. Mas vamos aqui pegar uma etnia dessa daí, indígena, e mandar alguém para lá. Vou nada. Mas no dia do juramento lá, da consagração, da ordenação, diz assim: se a convenção precisar de você, você está pronto? Aí estende o braço lá, para um juramento. Não faz, não faz? Faz. Se precisar, aí eu prometo que se a convenção precisar, eu vou estar pronto a atender. Mas quando fala para um lugar desse, não está mais aqui aquele que prometeu naquele dia, não. O juramento. Depende do lugar. Se eu sair do meu emprego, tão bom para mim, para um lugar lá que eu não sei nem como é que sobrevivo naquele lugar. Não é fácil fazer missões. Mas é o ídolo do Senhor. O importante não é o lugar que você vai, é quem está indo com você, é quem está lhe levando para lá, é o dono da obra, é o que vai cuidar. E Deus cuida, Deus é fiel. Missões transculturais. O que é transculturais? Missão transcultural da igreja está fundamentada no caráter missionário de Deus. E essa palavra, ela traz a ideia de um missionário que transpõe as barreiras da cultura de um povo ou civilização para apresentar o amor de Deus. Isso implica interação com todos os grupos étnicos da terra, com os diferentes aspectos da vida das pessoas. Então, fazer a obra de Deus, fazer missões, só quem ama. O amor de Deus é
a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. O amor de Deus é a verdadeira motivação. O que lhe motiva a fazer a obra? É o amor de Deus, é o amor às almas. É isso que nos motiva, fazer a obra do Senhor. E o amor de Deus é que é a fonte motivadora de fazer missões. Quero destacar alguns pontos. Natureza missionária de Deus. No chamado de Abraão. E é interessante essa expressão: sai-te da tua terra. Aqui revela uma ordem e ao mesmo tempo um chamado de Deus para Abraão. Aqui ainda não era Abraão, mas Abraão vê o chamado de Deus. Vamos ver o que diz a Hebreus, capítulo 11 e o versículo 8. Diz: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Eu falei aqui na primeira lição, que você imaginou você ir para um lugar, você está indo para não sei, mas quem está levando? Deus. Ele que está me conduzindo meus passos. Ele me chamou e eu estou atendendo. Está deixando tudo para trás? Sim. Estou indo com a minha família. Naquele tempo, Abraão, só ele é esposo, levou a tiracolo lá, aquele sobrinho lá, que sabia o problema para ele, mas ele estava obedecendo, indo entender o chamado de Deus, a ordem do Senhor. O que acompanhava Abraão nessa chamada? Junto veio a promessa. Quando Deus chamou, ele fez a promessa. E disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Dele, todas as famílias seriam abençoadas. É uma promessa a uma bênção para o mundo, através da descendência de Abraão. Era isso que Deus estava dizendo para ele. Que através da descendência dele, viria uma bênção para todos. E cumpriu essa promessa. Jesus é o descendente legítimo de Abraão. Vamos lá para a carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 8, 3 e 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé o gentio, anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Então Abraão foi o primeiro gentio que ouviu a palavra de Deus. Então o primeiro pregador do evangelho foi o próprio Deus. O próprio Deus foi que deu início à obra missionária. Pregou, a primeira pregado o evangelho foi Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não é as suas, a sua. Não diz as posteridade, como falando de muito, mas de uma só. E é a tua posteridade, que é Cristo. Ele anunciou, através de Abraão, que as famílias serão benditas. E realmente, através do Senhor Jesus.
A partir de uma família, Deus providenciou a salvação para o mundo inteiro. Aí quando você lê Gálatas 4:4, se vindo a plenitude dos tempos, aí Jesus veio, nascido de mulher e nascido sobre a lei, para assim cumprir esse plano de Deus. Podemos afirmar que missões transculturais está relacionada com a natureza missionária de Deus. É até um jargão, né? Missões nasceu no coração de Deus, né? A gente ouve muito isso. Não está na Bíblia, mas a gente ouve muito isso. E realmente é uma verdade. O projeto nasceu no coração de Deus. Ele foi o primeiro missionário. A missão como atividade no mundo. Deus se relaciona com o ser humano que é limitado. O ser humano é limitado. Mas Deus, Ele propôs relacionar com esse ser humano limitado. E aqui no capítulo 17 que nós lemos, Deus, Ele renova aqui a aliança com Abraão. Aqui Ele faz a mudança de Abraão, pai exaltado, para Abraão, pai de nações. Deus chama a atenção dele, não era mais um menino, já tinha seus 99 anos, mas Deus chamou a atenção dele. Quando ele, com 99 anos, apareceu o Senhor, Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aí ele fala para ele: anda em minha presença e ser perfeito. Deus é Deus, irmão. Ele não olhou para os cabelos brancos de Noé, aliás, nem de Noé, nem de Abraão. Ele chamou ali a atenção. Deus tinha conduzido Abraão, Pedro trouxe lá da terra, lá de Ur dos Caldeus, e agora Abraão, sem querer, procurou querer ajudar Deus, e foi quando veio Ismael, e agora veio 13 anos depois do silêncio de Deus, agora Deus vai aparecer. E quando ali aparece, faz essa aliança com ele. Deus havia prometido, mas aí entrou a incredulidade, é terrível, né? O Senhor perde muitas bênçãos por causa da incredulidade, da falta de fé, né? Às vezes a bênção está chegando, a pessoa vai e murmura, ela torna a distanciar. E aí Deus tinha prometido que era dele, e ele entra naquele conchave ali com Sara, e aí aparece Agar, vem Ismael, mais de 13 anos. Irmão, você sabe o que é 13 anos do silêncio de Deus? Obedeceu a mulher. Mais um que obedeceu, né? 13 anos do silêncio de Deus. Saul não teve paciência com o silêncio de Deus. Quando veio, Deus silenciou para ele, ele procurou todas as formas, foi até uma feiticeira, para querer ouvir Deus falar com ele. O silêncio de Deus não é fácil. Mas o silêncio de Deus também é um trabalhar. É um tratado. Porque Deus havia reprovado essa atitude dele, porque ele duvidou. E agora Deus aparece, você vê que é um Deus de oportunidade. Mas a pessoa não deve abusar das oportunidades de Deus. E ele faz aqui, trata com Abraão, novamente, faz aliança com ele, renovou a sua aliança com Abraão, troca o nome dele e reafirma a sua promessa.
O propósito de Deus é o maior protagonista das atividades missionárias. É o próprio Deus. Deus, ele age no mundo pela sua graça, a fim de reconciliá-lo consigo mesmo. Vamos ver o que diz 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então o propósito de Deus era reconciliar o homem consigo. E através do Senhor Jesus Cristo, ele continua reconciliando o homem, através do sacrifício dele. Por isso, o nosso maior modelo missionário é o próprio Deus. Quer ter um exemplo, modelo de um missionário? É Deus. Deus, ele foi o maior missionário. Missionário, qual que é o modelo? Nós. Ele não se fundamenta, nosso modelo de missões, em história, figura da igreja, não. É importante você ter uma estratégia de trabalho, para missões, isso é muito importante. Você ter um projeto, propósito, mas o nosso principal modelo de missões é revelado no próprio Deus. Porque quando o homem pecou, lá no Jardim do Éden, Deus, ele foi atrás. Ele foi atrás de Adão. Quando ele chega lá, era costume dele visitar ali o casal no jardim, casal ainda na dispensação da inocência, e o homem agora desobedeceram, capítulo 3 do livro do Gênesis, versículo 8, e ouviram a voz de Deus, que passeava no jardim pela virada do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Já tinha feito improvisado umas vestes de figueira, que as vestes, folhas, elas secam, né? Isso fala da fragilidade da justiça humana, né? De querer se justificar diante de Deus. E quando Deus chega lá no jardim, e Deus clamou, disse, e chamou o Senhor Deus a Adão, e disse, onde estás? Adão, onde estás? Esse onde estás, ele continua ecoando nos nossos dias. É Deus procurando para alguém, e às vezes está distanciado, afastado, fulano, onde tu está? Deus não sabe pela sua onisciência, ele sabe a onipresença, onipotência, conhece, mas ele continua clamando, onde estás? Aqui vemos Deus atrás do Adão caído. Ele foi lá e ele fez duas coisas. Primeiro, ele fez uma promessa. Quando ele questionou o homem, ele colocou o culpão da mulher. Quando colocou o culpão da mulher, colocou a... E por que Deus parou ali? Porque Deus estava dando a resposta para o inimigo, que ele queria salvar somente o casal. Ele não ia salvar o inimigo. Ele não ia entrar no plano. Por isso que ele não questionou com ele. O plano, Deus estava mostrando para o inimigo que ele ia resgatar o homem novamente que havia caído. É por isso que a interrogação de Deus, ela parou ali na mulher. Só a serpente, ele simplesmente sentenciou o que ela ia fazer. E ela disse, olha, apareceu um que vai pisar a cabeça. Porque agora aparentemente tu triunfou. Mas vai chegar alguém que vai tirar o teu poder.
pode até ferir o calcanhar, mas o teu poder será tirado. E quando Jesus clamou, está consumado, e o terceiro dia ressuscitou, ali foi a vitória de Deus novamente sobre o inimigo. Aleluia. E aqui outra promessa, outra coisa que Deus fez, capítulo 3, versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão, a sua mulher, túnicas de pele e os vestiu. Aqui está a figura do cordeiro verdadeiro, pascal, que ia tirar o pecado do mundo, que ia dar nova veste ao homem, que ia cobrir, apagar os pecados do homem. Até aqui já era uma figura, um tipo do cordeiro verdadeiro, que é o Senhor Jesus Cristo. E ainda o versículo para nós fechar aqui, Isaías, profeta Isaías 55, e o versículo 4: que eis que eu dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Aqui falando do alcance de todos, a promessa era para todos. O amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. Primeiro, o amor de Deus. A Bíblia mostra que Deus, Ele é amor. Então, vamos lá para as epístolas, João. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8, diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se não, aquele que não ama, não conhece a Deus, muito menos faz missão, né? Versículo 16: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor, está em Deus, e Deus nele. Aqui é onde aparece os missionários. Exatamente aqui que ele está em Deus e Deus nele. Aí o amor de Deus está no seu coração. E como é que ele no Antigo Testamento? Vemos também o amor de Deus relacionado aos homens. Deuteronômio, capítulo 33. Capítulo 33, e o versículo 3. De Deuteronômio. Diz assim o versículo 3: na verdade, amas os povos, todos os teus santos estão na tua mão, postos serão no meio, entre os teus pés, cada um receberá das tuas palavras. E aqui o amor de Deus para com Israel. Deus escolheu Israel, não era porque seria a nação, melhor nação, não era por isso não. Vamos ver aqui de Deuteronômio 7 de Deuteronômio, e o versículo 7. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós ereis menos em número do que todos os povos. Então era menor. Ao versículo 8: mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara aos vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Então, Deus falando para Israel, não é porque você era alguma coisa não, é porque eu amei, e através da aliança que Deus tinha com Abraão. No Novo Testamento, esse amor de Deus por todas as criaturas é afirmada lá no João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus é o próprio amor, como nós lemos lá
primeira epístola de João. O amor é a base de todo o plano de redenção revelado na palavra de Deus. A redenção. A redenção do Antigo Testamento era livrar o escravo de sua escravidão com base no pagamento, no preço de um redentor. E esse conceito básico para a visão da salvação. A redenção, ela está associada à vida familiar, social e nacional de Israel. Como vemos alguns aspectos aqui, se você olhar lá em Levítico, capítulo 25, nós vamos ver o resgate para a libertação de um escravo. Ou ele era comprado por alguém, ou um membro da família ia lá, ou quando chegava o período, o ano do jubileu, os 50 anos. Quando chegava, a pessoa ficava livre. Mas a maioria das vezes era pago por alguém pagava o resgate. Quando olha para o livro do Êxodo, capítulo 13, versículo 12, 16, você vai ver lá o resgate dos primogênitos. Todo macho era do Senhor. Alguém pagava o resgate. Se o lá só não aceitava, tinha que trocar de jumento, Mas dos outros ele aceitava. Mas ele tinha que pagar o resgate. Todo macho tem que ser resgatado. Até os filhos. Por que Deus considerava dele? Porque devido ao livramento que Deus tinha dado ao povo de Israel lá do Egito. Então todo primogênito era resgatado. E Deus resgata alguém da morte quando alguém morria acidental. Alguém tinha criação e acidentalmente um animal matava uma pessoa e avaliar se o dono tinha culpa ou não. Se não, ele simplesmente pagava o resgate. Mas se fosse propositalmente, o dono pagava com a própria vida. No Antigo Testamento mostra Deus agindo de forma redentora em favor do homem. Sempre Deus teve o cuidado de resgatar o homem. Quando Jacó, ali no Egito, já chegando no final, abençoando ali os seus filhos, capítulo 48 do livro do Gênesis, e o versículo 15 e 16, nos diz, interessante esse versículo. Capítulo 48, versículo 16, 15. E abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes e seja chamado deles o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque. Multiplique-se como peixe em multidão em meio à terra. Ele fala aqui menção do anjo, mas é aqui como se fosse uma teofania, a presença de Deus. E ele reconhecia que Deus havia protegido ele durante toda essa existência. E aqui ele abençoa, dentro desse projeto de Deus, com o povo de Israel, até para vir o Messias. Quando Deus declara a intenção de livrar Israel da servidão lá do Egito, dizendo: vos resgatarei com braço estendido, foi quando tirou de lá. Lá no Êxodo capítulo 6, versículo 6. Agora trazendo para o Novo Testamento a redenção no Novo Testamento. A redenção é uma atividade divina que é realizada por meio de Jesus.
É através do sacrifício de Cristo é que o homem, ele é resgatado, ele é remido. Gálatas, capítulo 3 e versículo 13. Mas antes de eu ler isso aí, eu só quero ler Efésios 1:7, que diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, ou seja, do favor de Deus. Agora Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou de onde? Da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus, ele fez isso por nós. Ele pagou o nosso resgate. Pagou para quem? Para Deus. Pagou para Deus. Eu vi um dia alguém dizendo: Senhor, com o sacrifício de Cristo, ele comprou as almas que estavam escravizadas lá pelo inimigo. E a gente poderia estar até escrevendo, mas que o preço que exigiu foi Deus. O sacrifício de Cristo foi oferecido a Deus em resgate do ser humano. Foi quando ele derramou seu sangue para resgatar o homem. O preço pago pela remissão foi a morte de Jesus lá na cruz. Aí a carta a Tito, capítulo 2 e versículo 14, diz: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Tem alguém nessa noite aqui deste povo? Aleluia, glória a Deus. Povo zeloso de boas obras. As nossas obras, ela precisa que seja o bom Senhor glorificado através delas. A nossa vida, o nome do Senhor, ele precisa ser glorificado. Capítulo 9 da carta aos Hebreus, versículo 27 e 28. E como os homens estão ordenados a morrer uma só vez, vindo depois do juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecados que espera para a salvação. É a nossa esperança, é a vinda do Senhor Jesus. E nós fomos comprados por um preço do sangue do Senhor. E a experiência da redenção só estará completa e consumada na segunda vinda de Cristo. Por ocasião, que aí é onde entra a glorificação final do crente. Nós estamos caminhando para essa estatura de varão perfeito, mas ela vai se confirmar na vinda do Senhor. Para nós concluir, a visão bíblica do caráter transcultural da missão. Aí vimos um Deus missionário, um Deus missionário. Esse Deus missionário do Antigo Testamento, nós vimos ele aqui desde o livro do Gênesis. Nós vimos Deus preocupado com a salvação da humanidade. Deus trata da semente com uma nação específica, mas com toda a humanidade. O propósito de Deus foi com toda a humanidade. Nós vimos aqui a queda do homem, veio a promessa do resgate. Após ver a perversidade da humanidade, veio o dilúvio, e ali Deus faz novamente uma aliança com Noé. Capítulo 6 do Gênesis, versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Aqui, novamente, Deus
resgatando essa família para a salvação. E a eleição através de Abraão, e posteriormente houve, após a queda da Torre de Babel, Deus reativa essa aliança com Abraão. E toda essa situação, a falha do homem, ela está caracterizada, bem como o juiz de Deus e a sua promessa. Assim o Deus missionário estabeleceu uma estratégia de abençoar todos os povos por meio de Abraão. E abençoarei os que te abençoarem. Foi a promessa de Deus. Aí Deus também vai e escolhe agora a nação de Israel para ser uma nação missionária, para cumprir o plano da missão. Por meio de Abraão e sua fé, Deus escolheu Israel para ser um povo especial ao longo da história. Era o projeto de Deus, para ser um povo que atraísse as demais nações. Faz parte de um modo especial no plano de redimir a humanidade, alcançar através da nação de Israel. E ao estabelecer, o Israel tivesse estabelecido um relacionamento vertical com Deus, um relacionamento correto com Deus, Israel seria um exemplo para as demais nações. Israel seria um exemplo para atrair as demais nações. Era o desejo do Deus Altíssimo. Era que Israel se distinguisse de todas as demais nações, de todos os demais os povos, e fosse algo precioso para o Senhor. Ele queria que a santidade de Israel, como exemplo vivo do poder da sua graça, atraísse o restante das nações. Esse é o plano de Deus. Entretanto, Israel fracassou nesse propósito. E a promessa estabelecida lá do Gênesis, capítulo 17, versículo 8, foi invalidada pela apostasia e a infidelidade da nação de Israel. Você pode ver isso lá em Isaías 24 e 5, Jeremias 31 e 32. Por isso Israel foi levada para onde? Para o exílio, na Síria, enquanto Judá posteriormente foi para o cativeiro da Babilônia. Então Deus dispersou essas nações. E a nação de Judá, ela, 70 anos, retornou parte, nem todos vieram. E aqui tinha ido para o cativeiro da Síria, eles começaram a retornar muitos anos depois. Isso vai aumentar esse retorno deles para a sua terra, depois de 1948, 14 de maio de 1948, quando foi estabelecido Israel como um país, como nação. Então, muitos estão retornando. E falar nisso, eu quero pedir oração por Israel. Ele está sendo bombardeado ali pelos Hamas. Então, nós continuamos orando por Israel, que é o nosso dever, conforme está lá no Salmo 122. Então, Israel fracassou. Vai chegar o tempo de Israel pregar o evangelho? Vai chegar o tempo dele. Mas não chegou o momento agora. Deus escolheu agora a igreja. Para nós concluir, a igreja Deus escolheu para esse papel, da grande comissão de levar o evangelho. O Senhor Deus sempre desejou que o gentio fosse levado à luz. A salvação por meio de Cristo é cumprimento divino da promessa dada a Abraão de abençoar todas as famílias da terra. Embora Israel tenha fracassado no seu ministério intercultural, Deus transferiu esse ministério missionário aos filhos do Novo Testamento. A igreja de Deus, essa igreja
herdou a incumbência divina, sendo chamado a participar com Deus na evangelização do mundo. Então, a responsabilidade nós de levar o evangelho. Por isso fomos chamados para ser quê? Sal e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. O sal para conservar e a luz para atrair. E a luz para atrair, para brilhar e atrair. Esses dois elementos nós somos figura da igreja, para nós fazermos a obra missionária. E dentro desse plano de Deus da redenção, todos nós estamos incumbidos de ganhar almas, de evangelizar. Pastor, mas não sei pregar. Eu não tenho uma eloquência, eu não tenho um conhecimento. Mas viva a palavra. Só em você viver a palavra é a maior pregação. A maior pregação nossa é nós vivermos a palavra de Deus. Não adianta eu falar um português aqui bonito, polido, e com conhecimento, se eu não viver. Nada disso adianta. O que autentica a mensagem que pregamos é nós vivemos ela. E a melhor pessoa para nós pregarmos o evangelho é a nossa família e o nosso vizinho. Aí alguém, pastor, mas é tão difícil pregar para vizinho. Então viva. E qual é melhor você ver a palavra aí? Ou eu sou daquele vizinho que ele não é crente, ele jogar o lixo para o seu lado, você devolve para o quintal dele? Mas você vai ganhar ele para Jesus? Ou o vizinho lá ímpio, limpa o quintal dele lá e joga do seu lado. Você é do meu lado, vou devolver para o lado dele. Você nunca vai mostrar que você é diferente que ele. Você não é melhor do que ele. Mas nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos ser diferentes. E qual que é a diferença? É não retribuir com a mesma atitude. É ter outra atitude diferente. Ele não faz isso mais do que 2 vezes, amados. Na terceira vez veio um constrangimento, porque o amor de Cristo, ele constrange as pessoas. Ele vai ver Cristo na sua vida. Ele vai ver que tem algo diferente na sua vida. Ele disse, eu quero ter essa mesma atitude e viver esse mesmo viver que esse meu vizinho vive. Eu quero viver. E como é que eu faço? Ele vai lhe procurar. O que tem na tua vida que é diferente? Que eu já te provoquei de toda maneira aqui e tu nunca quis brigar comigo. Diz, não, eu sou diferente. Eu tenho Cristo na minha vida. Eu tenho a mente de Cristo. É por isso que você não vê a diferença. Mas um crente que ele diz, quando eu chegar ali falando na remenda do bigode, aqui, como é que você vai ganhar ele para Jesus? Vai discutir com ele. Amados, de Jesus, e ele veio na contramão, amado. Jesus disse que as nossas atitudes, ela tem que ser diferente. E se temos o Espírito Santo de Deus, a nossa virtude é diferente daqueles que não servem ao Senhor. Aleluia! Somos sal e luz do mundo. Não podemos deixar que as coisas deste mundo venham manchar a luz, deixar ela ofuscada, apagada com as nossas atitudes erradas. Não, ela precisa estar brilhando diante do mundo que está um caos em treva, mas nós somos luz. Aonde nós chegarmos, nós precisamos brilhar. Amém? Então, a obra missionária, ela é uma responsabilidade de todos nós. Nós somos chamados para pregar o Evangelho, ou através da mensagem, ou ela vivida. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde no seu amor.